E aí, pessoal, hoje, dia 25 de janeiro, infelizmente faleceu Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, amado e odiado. O maior atestado de idiotice que a pessoa pode assinar é falar de alguém que ela não conhece. E o maior atestado de idiotice do coletivismo, a esquerda ela costuma ser coletivista, costuma não, a esquerda ela é coletivista. Se a pessoa é de esquerda e não sabe que a esquerda é coletivista, ela não sabe nem o que ela é. Então elas são adeptos a jargões. Você vê que eles repetem sempre as mesmas frases. Fascistas não passarão, ninguém larga a mão de ninguém. Cada vez eles se organizam em alguma linguagem, estipulam alguma frase e todos a repetem. Então você vê que aquele atestado de idiotice é você que nunca leu sobre a pessoa, nunca verificou o que essa pessoa é, falar mal sobre ela. Quando comecei a ouvir lá sobre Marx e algumas críticas a eles, eu fui ler, fui chegar lá na fonte e verificar lá o que eu conseguia compreender daquilo e que eu achava que não fazia sentido e também entender o que levou ele naquela época a escrever isso. Mas não posso falar que Marx é um dos filósofos mais importantes aí do século, senão ele não seria tão seguido, senão tantos países não tentariam aderir ao marxismo. Seria muita idiotice da minha parte. Eu posso não concordar em nada com ele, mas não falar que ele foi importante para a história, para o bem ou para o mal, seria muita ignorância. A mesma coisa o caso de Olavo Carvalho. Olavo de Carvalho, o nome dele, ele vai ficar imortalizado. Ele foi quase que uma voz única. Ele levantou o debate. Ele novamente fez se revigorar uma direita. Conservadores que não sabiam que eram conservadores. Conservadores que não sabiam o que é conservadorismo. Ele trouxe para nós aqui, que foi através dele que eu fui procurar lá Roger Scruton, um conservador inglês que faleceu também ano passado, salvo engano, que é um dos maiores conservadores dos nossos tempos agora. Então, também foi atrás dele que eu fui ler Meias Verdades e Velhas Mentiras aqui, de um ex-agente da KGB, que fala do sistema de desinformação soviética. E até através dele que me ajudou a escrever alguns livros de terror, que eu fui ler aqui, Reféns do Demônio, que são relatos verdadeiros de exorcismo, que é lógico que fica bem longe da ficção, mas te dá um norte do que é realmente, de como acontece mesmo os casos de exorcismo, que são admitidos pela Igreja Católica. Foi por ele que eu fui nos livros aí, os best-sellers. Não li todos, mas os 3 aqui li e reli algumas vezes, que eu comecei com o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. E são nomes, são títulos já, que é uma bofetada, que fala, ó, isso aqui é o mínimo para você, que você precisa saber para não ser um idiota. Que o idiota é aquele que fala sobre assuntos que desconhecem com grande ar de autoridade. Ele não conhece o assunto, ele escutou alguma coisa, escutou alguns jargões e já o cita como verdade absoluta. E fica incapaz de contra-argumentar. Quando você vai entrar num debate, quando ele fica acuado, uma das estratégias é mudar de assunto e te xingar de alguma coisa. Fascista, machista, racista. Porque ele não consegue, não tem a capacidade de ir lá no cerne da questão. Aí eu fui para um que era anterior, né? Apesar daqui ser uma edição nova, que é o Imbecil Coletivo. Que esse livro aí foi um tapa nos intelectuais da época, dos anos 90 e para trás. Porque ele diz que o imbecil coletivo é um grupo de pessoas inteligentes que se reúnem para se imbecilizar e imbecilizar os outros. Ou seja, aqueles intelectuais que se babam uns nos outros, falam às vezes alguns absurdos, esses absurdos se espalham e acabam entrando no coletivo. E outro muito interessante, que o livro propriamente não é dele, sim, os apontamentos aí,
A introdução e comentários são deles, que é de Arthur Schopenhauer. Como vencer um debate sem ter razão. Muito interessante. Apesar do título, isso é uma crítica aos debatedores, às estratégias dos debatedores, que sabem que estão perdendo e usam essas estratégias para fugir do assunto e vencer o debate. Que muitas vezes quem vence o debate, ele não tem razão, ele é apenas um debatedor melhor, ele é apenas um lutador melhor. Mas os argumentos dele são falhos, não tem razão. Ou seja, Olavo de Carvalho tem obras diversas aí, teve vários alunos. As pessoas conceituadíssimas que admiram o seu trabalho na parte filosófica. É uma gama muito grande e ficam debatendo posts de Facebook ou alguns detalhes, algumas coisas que ele fala. Tiram do contexto as frases, vão chamar ele de terraplanista, sendo que ele não é terraplanista. O que ele falou lá, só um exemplo rápido que eu não devia nem citar, o que ele falou lá é que foi feito um experimento por um terraplanista que estava defendendo sua tese e esse experimento não foi contestado. Isso que ele fala. E também independente do que fosse, mesmo que ele acreditasse em um absurdo, isso daí não desmerece todo um trabalho anterior. Bom, ou seja, é incontestável aí. Olavo de Carvalho, que foi o primeiro a falar no perigo do Foro de São Paulo, foi desacreditado, disseram que não existia Foro de São Paulo. E hoje é mais do que provado isso. Olavo de Carvalho foi o primeiro a falar quando surgisse um candidato à presidência conservador, ele seria eleito. Aconteceu com Bolsonaro, mesmo Bolsonaro não sabendo exatamente o que era o conservadorismo, mas já tinha valores conservadores. Então você tem que ver as análises dele, que ele fez. Esse campo, todo esse trabalho, de ter sido uma voz única, que abriu o debate. Antes eram imbecis coletivos, era um lambendo o outro, não tinha debate, era voz única. Você tem que perceber essa importância aí, de abrir o debate, de trazer pessoas que eram conservadores e não sabiam para o conservadorismo, jovens que começaram a se interessar pelo tema, a lutar muito por essa unilateralidade das universidades federais, que não deixa nenhum trabalho liberal ou conservador prosperar, chegar, impedem até de passarem o documentário dele, Jardim das Aflições. Ele foi muito importante para abrir novos caminhos, obras de conservadores que não chegam no Brasil. Diversas obras. Eu conheci o Olavo de Carvalho em um vídeo antigo, faz muitos anos, que ele falava sobre a escravidão. Comecei a achar interessante aquele ponto dele lá. A escravidão, os muçulmanos, como eles eram um povo escravizador, que até ainda existe países que a escravidão ainda é permitida. E através de livros que nunca foram traduzidos no Brasil, são vários livros. Depois eu comecei a entrar nessa carreira literária, até o meu livro, o Tolerância Zero, os autores do programa lá, o Tolerância Zero, escreveram um livro em 1996, do maior programa de segurança pública do mundo, e nunca foi traduzido no Brasil. Isso daí são coisas muito importantes. Então, abre um espaço, deixou um legado e foi imortalizado. Ainda vão falar muito nele. Olavo de Carvalho. Obrigado, professor. Obrigado.